Olá, hoje é quinta-feira, nós estamos numa semana de ida da Copa do Brasil e parece que o Grêmio encaminhou a sua ida para o final, enquanto o Internacional comprou uma passagem para se manter ali onde ele está mesmo, Diogo Botti. Não vai a lugar algum. Vamos começar pelas coisas boas, né? Vamos começar falando do Grêmio, né? Que deu um chocolate no Cruzeiro, para dizer assim, até gente morreu no Mineirão, né? Teve um senhor que morreu, acabou falecendo e tal. Mas realmente, impressionante, o Grêmio jogou de bola ontem, né? Encaminhou praticamente a vaga na decisão da Copa do Brasil. Deve enfrentar o Atlético Mineiro, que na outra semifinal também abriu vantagem. Mas o Tricolor voltou a jogar o que todo mundo esperava, né? Bem defensivamente, com os articuladores funcionando, com o Luan voltando a fazer gol, comandando o ataque do Grêmio. Realmente, tudo de bom que podia acontecer com o Tricolor aconteceu na noite de ontem, no Estádio Mineirão, diante de 50 mil pessoas, né? O Grêmio fez valer a sua, que até tu tinha dito que era a sua supremacia e tudo mais, era o favorito. Dentro da casa do adversário, o Grêmio aí fez 2-0, praticamente deu um passo aí para a vaga na decisão. Eu incitei vocês, o Elton também, desde terça-feira, incitei vocês a dizer que o Grêmio ia atropelar o Cruzeiro, não é? Eu meti uma pilha podre aqui, mas tudo bem. Mas tu sabe o que deixava essa questão, vamos dizer assim, stand-by? A atuação do Cruzeiro contra o Corinthians. Isso aí poderia ser levado em consideração, que o Grêmio podia ter imensas dificuldades de criação e de imposição do próprio ataque do Cruzeiro, que é um ataque de bons jogadores, né? O Ábila, o Rafael Sobis, o William, que depois entrou no segundo tempo, o Arrascaeta, que está voltando de lesão, também jogou. Então era um ataque de se preocupar, né? Mas realmente o Grêmio soube controlar o ataque do Cruzeiro, soube criar as melhores oportunidades e só não fez mais gols porque o goleiro Rafael estava em noite inspirada e faltou pontaria para os atacantes. E agora, quando o cara joga futebol, ele joga mesmo e não disfarça, né? O Luan faz 12 partidas que não marcavam gol, fazia 12 partidas. Eu acho bonito assim, havia 12 partidas que o Luan não marcava um gol. E, no entanto, ontem ele foi lá e marcou um golaço, nós vamos mostrar em seguida. Ele ter valido por 2 aquele gol ali, né? Tinha peso. Bom, teve, né? Quase que teve, né? Gol fora na Copa do Brasil. Era um jogador que estava devendo, né? O Grêmio precisava do Luan, precisava dessa retomada de boas atuações do atacante da seleção brasileira. E veio quando tinha que vir, né? Numa semifinal de Copa do Brasil, num jogo crespado contra o Cruzeiro, que o Grêmio transformou em fácil, né? O Grêmio jogou um amistoso contra o Cruzeiro, neutralizou as principais jogadas do adversário e mostrou-se gigante, mesmo no estádio com 50 mil pessoas, e o Luan fazendo golaço, o Douglas dando assistência, depois fazendo gol. Uma coisa assim, né? O Grêmio voltou a ser o Grêmio e realmente tem grandes chances de voltar a conquistar a competição com o seu último título lá em 2001. Um detalhe, os 4 times que estão disputando, eles já ganharam a Copa do Brasil. Tanto o Grêmio, quanto o Cruzeiro, o Atlético e também o Internacional. Só tinha uma diferençazinha ali, né? É essa que eu ia chegar. O detalhe é que cada um dos 2 que jogaram ontem lá em Minas Gerais, tanto o Grêmio quanto o Cruzeiro, eles têm 4 Copas do Brasil. E um deles, se ganhar, será o primeiro penta. Isso, o Grêmio e o Cruzeiro são hoje os maiores campeões da Copa do Brasil, né? E tem, quem sabe, ser o primeiro pentacampeão aí. O Grêmio caminha passos largos para isso, né? Voltando um pouquinho a Porto Alegre agora, falando da outra semifinal, onde o Inter conseguiu o que queria, né? O Inter teve aquele discurso de priorizar o Campeonato Brasileiro, a fuga do rebaixamento, outro time misto. Vou te atrapalhar. Deu no que deu, né? Pra gente meter primeiro os gols. Bota lá os 2 lances de Minas Gerais lá. Que aconteceram lá em Belo Horizonte, 2 gols do Grêmio sobre o Cruzeiro. Tomara que a gente só tenha os gols, né? Porque se mostrar o melhor momento, termina o tempo. Sim, né? O resto o Grêmio socou o Cruzeiro.
Agora sim, agora a gente vem para Porto Alegre, porque em Porto Alegre o Internacional perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro. Tu estava dizendo que o Inter pediu para perder, Diogo? Pediu. O Inter, na verdade, se nós levarmos em consideração o que ele queria com a Copa do Brasil, era isso, né? É time misto, era time reserva, era jogador improvisado, né? O Inter pediu uma derrota para um time que é muito mais qualificado que o Santos, que o Inter com esse mesmo time acabou classificando, né? O Inter criou muitas chances, mostra que o Inter está acertado taticamente, né? Apesar da qualidade, por exemplo, o William, o lateral direito, que acabou improvisado no meio de campo, ele tem uma movimentação sensacional. Ele foi o jogador que mais apareceu durante o jogo, né? Ele chutou bola, ele cabeceou a bola para fora, ele desarmou, ele marcou goleiro. Ele foi um jogador assim, ó, que se não fosse o lateral, certamente poderia ser um meia de muita qualidade, né? Quem sabe possa estar se desenhando um articulador para o Internacional. Mas voltando a isso, tu pega ali um Alan Costa fora de ritmo de jogo, falhando no primeiro gol, de Lucas Prato toca pro Otero fazer, né? Aí tu pega um meio de campo onde o Rodrigo Dourado tá suspenso, jogou sozinho praticamente, o Eduardo Henrique mostrou-se fora de ritmo também, jogou bem pouco, o Anderson, que foi um negócio de empurrar, né? Tem que botar o Anderson, tá voando. né? Tá voando, aquele negócio todo. Teve participação, teve movimentação, mas nada além disso. Né? O Anderson cavou um pênalti comum, bem cavadinho, né? Mandrake, que nem tu disse. Mandrake, né? E o Alex também, tipo, o Alex e Anderson, eu comentei aqui, jogadores que fazem a mesma função, o meio campo vai ficar lento, não ficou. Né? Se não fosse o William nesse vai e vem, assim, fazendo a questão do meio campo com o ataque, pro Ailon, que pegava a bola, tinha 4 em cima e não tinha para quem tocar, o Inter fez muita coisa. O Inter encurralou o Atlético Mineiro nos 25 minutos finais de partida do primeiro tempo ainda, e na segunda etapa, que fez meia linha com o Atlético Mineiro, né? Criou muita chance, mas realmente pecou na qualidade do adversário, né? Lucas Prato fazendo ali o passe pro primeiro gol do Otero, e depois um contra-ataque de cartela, né? De script, né? O Atlético Mineiro acabou matando o jogo com o gol do próprio Lucas Prato aí num 3-2, inclusive, botando a defesa do Inter na roda. Bobinho, né? Aquele negócio de bobinho. Mais ou menos. Né? Um domínio de bola espetacular, que a gente estranha como... Em alguns momentos do jogo de ontem do Internacional, nós tínhamos uma dificuldade de aceitar que era um time profissional, porque não conseguia dominar a bola, né? Em algumas partes. Então, mas o Atlético também estava errando nisso. Mas o domínio de bola e a forma como foi dominada essa bola do contra-ataque, que resultou no gol da vitória do Atlético Mineiro, foi sensacional, né? Ele botou a bola no pé e ela correu pro gol. A questão da qualidade, né? Tipo, tu tem jogadores, porque o Atlético Mineiro, ao contrário do Inter, ele prioriza a questão da Copa do Brasil, né? O Atlético já não almeja o título do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras abriu muito, né? Faltando poucas rodadas para o término da competição. Então o Atlético Mineiro foca, assim como o Grêmio, assim como o próprio Cruzeiro, que foi todo mundo. O único desinteressado nessa disputa aí, das semifinais, era o próprio Inter. O Inter tá pagando pelo seu desinteresse. Não adianta tu botar o Vitinho, o Valdívia aos 30 minutos do segundo tempo. Pouco vai resolver. Ainda que o Vitinho deu um chute a gol, quase fez gol ainda. Né? Tem uma oportunidade. Mas não adianta tu ter um planejamento. Se tu tem a questão do mistão, do time reserva, priorizando a questão da fuga do rebaixamento, o Inter fez por merecer a derrota. Vai ter que correr muito mais do que correu agora no Porto Alegre para buscar reverter a vantagem do time do Galo. Bom, o baile foi tanto que o Danilo Fernandes, que foi sensacional na partida, defendeu tudo, quase tudo, 2 ele não conseguiu. Ele conseguiu pechar da defesa do Internacional, os dois se chocaram ali, enquanto o cara do Corinthians, do Atlético, chutava pro gol e garantia o segundo gol do Atlético, né? Nós vamos ver esses gols, e depois o Diogo Botti vai responder uma pergunta: quando o Ailon vai assumir titularidade no Internacional?
E aí, Diogo Botti? Quando o Willian vai assumir a titularidade do Internacional? Essa é uma boa pergunta, pensando já em 2017. Né? A gente tem aí uma situação de contrato com o Vitinho. O Vitinho não deve permanecer no Internacional, lembrando que ele está emprestado, vindo do time do leste europeu. Né? O Flamengo já demonstrou interesse, o Corinthians já demonstrou interesse, e o Vitinho provavelmente não vai ter seu contrato renovado com o Inter só porque custa 70 milhões de euros. Só. Né? De reais, desculpa, isso em euros transformando para reais. 70 milhões de reais, o Inter não tem esse dinheiro. Isso é um investimento fora dos padrões brasileiros hoje. Né? Então, o que o Inter busca, possa estar em casa. O Willian é um jogador que se mostra pronto nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tem um jogador de muita movimentação, de presença na área, não me parece ter o faro de gol que o Vitinho tem, questão de chutar com as duas pernas, ter um chute forte, potente. O Willian é um jogador mais que precisa ter um companheiro, mas sem dúvida, é um centroavante que mostra pronto aí para substituir. Se fala em questão de venda aí, precisa vender, sempre tem aquele negócio do papo que precisa vender né? Nunca tem dinheiro suficiente, sempre tem que estar vendendo gente. O jogador que parece mais pronto hoje para ser vendido, e pelo que tem feito, é o Willian. Não é o Eduardo Sacha, não é o Valdívia, não é o Rodrigo Dourado, não é nenhum desses aí, é o Willian. Com detalhe de ter um avalzinho de seleção ainda, né? É o Willian, o lateral direito, não tem hoje um lateral que joga mais que o Willian no Brasil hoje. Mas não sei o que, tem aquele lance com o Bolanho, cara, todo mundo tem seus problemas. Entendeu? Mas o Willian hoje é o cara que mais joga bola dentro do Beira-Rio. E esse é o cara, o cheque em branco ali, se o Inter quiser vender alguém, esse é o cara que estaria mais próximo disso aí. Lembrando que o Eduardo Sacha não joga faz tempo, Valdívia depois da lesão nunca mais apareceu, Rodrigo Dourado tem a sua regularidade, mas é um jogador de meio de campo que acaba se escondendo muitas vezes, assim como acontece com o Wallace do Grêmio, né? Então são jogadores que têm um mercado um pouco mais restrito. Se tu for ver, um lateral hoje é escasso, e o jogador do Inter, o camisa 2, está em evidência aí para jogar tanto no meio quanto na lateral. Bom, nós vamos falar mais sobre Internacional, sobre Grêmio, sobre a rodada do fim de semana, a 33ª. O Internacional vai jogar contra o Santa Cruz, virtualmente rebaixado e último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, o Diogo Botti... Figueirense, em Florianópolis. Isso aí, então, situação complicada também, né? Porque Figueirense é chato pra caramba. Né? Ele pode, quem sabe, encaminhar, botar pazinho de cal ali do Figueirense contra o rebaixamento. É isso aí. E o Grêmio aí entrar no G6, tá ali também. Tem duas vagas ali só que... Mas eu tô curioso para saber amanhã o que o Renato vai fazer na questão do planejamento, assim, porque os jogos são sábados, lembrando que tem as eleições, então os jogos são sábados aí para quem tem segundo turno na sua cidade. Então tudo é sábado e o Renato amanhã vai ter que preparar o time. O que o Grêmio vai botar? Vai ser time misto no Campeonato Brasileiro ou vai focar ainda nas duas competições? Os jogadores estão cansados, né? Que nem diz o amigo Maicon, né, o capitão do Grêmio, cansa, né? Cansei, 2 jogos por semana, tá louco. É muito difícil. Nós voltamos amanhã porque, enfim, cansa, mas a gente tem que voltar. É depois do Redação Informativo. Fique bem, até mais. Abraço.